Olá a todos, eu sou a Maria Luísa E eu sou a Maria Gabriela. e nós somos as Bloody Marys. Bloody Marys. Primeiro de tudo, gente, eu quero falar que o caso que eu vou trazer hoje pra vocês aborda de temas relacionados à saúde mental, incluindo descrições de transtornos psicológicos que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Se você ou alguém que você conhece está passando por dificuldades nesse momento, eu vou deixar aqui algumas formas de obter ajuda imediata. Primeiro, o CVV, Centro de Valorização da Vida. Você pode ligar para eles no número 188, ou você pode entrar em contato com eles via chat e e-mail no site do CVV, que seria cvv.org.br. Você também tem a possibilidade de procurar uma UBS, a mais próxima de você, que seria uma unidade básica de saúde, e lá você vai receber uma avaliação e ser encaminhado para um psicólogo da rede pública. Para casos mais graves, a gente tem o CAPS também, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Lá é oferecido um atendimento gratuito para transtornos mentais severos e persistentes. Você pode também buscar o CAPS mais perto de você e não precisa de encaminhamento para chegar lá. Você pode só chegar e ser acolhido na triagem. Hoje eu vou trazer para vocês o caso da Rachel Barber. A Rachel nasceu em 12 de setembro de 1983. Ela é virginiana. E ela nasceu Importantíssimo. Importantíssimo. Ela nasceu em Vitória, na Austrália. Mas ela cresceu em Melbourne, na Austrália também. A Rachel era, desde criança, fã de música clássica, igual alguém que eu conheço. Ela amava dançar desde pequena, ela começou o balé muito cedo. E balé clássico, tá, gente? Em 1999, o ano que eu nasci, ela tinha acabado de completar 15 anos. E a vida dela era dançar, gente. Ela vivia pra dançar, assim. Ela acabou até, repetindo uma série, que lá eles se consideram que é o 9º ano. Então, quando ela tava no 9º ano, ela até pediu pra mãe pra deixar ela sair da escola e focar 100% no balé. Inclusive, ela tinha sido aceita em uma escola de prestígio lá na Austrália, que chamava Dance Factory. Ou aqui em português, a Fábrica de Dança. E a mãe dela permitiu, falou, pode seguir sua paixão, vai fundo, seja uma bailarina. Ela era considerada muito popular, a Rachel, ela tinha olhos verdes, claros, morena, de cabelo escuro, né? Acho que isso seria uma combinação, assim, que pega muito todo mundo, né? Lindíssima. Além disso, né, gente, dançarina, bailarina, e ela parecia ser uma menina, assim, muito alegre. Ela parecia ser uma menina muito alegre, muito divertida. E, gente, uma coisa que eu queria falar aqui também é que, essa combinação, né, ela não pega só pros anos 90, né? Porque tem, às vezes, esses casos que a gente fala, nossa, ela era bonita pra época, assim, que é aquela beleza meio datada, né? Mas não, gente, ela seria, faria sucesso hoje dançando no TikTok, sabe? Ela ainda por cima, nessa academia de dança aí, achou um namorado dançarino também. E os dois, o namorado dela chamava Emanuel Carrelha. Ele era muito bonitinho também, e o pessoal da escola de dança chamava eles de, Romeu e Julieta. Ai, sim. E eu tô vendo eles aqui, eles parecem, Romeu e Julieta mesmo, gente, né? eles são, muito comédia romântica, assim, sabe? Aquele filme do Channing Tatum, Ai. dançando, sabe? Ah, que ele conheceu a esposa, Exato. né, inclusive. É exatamente isso. Muito fofo, e os dois estavam, namorando há um ano, em 99, né? E o apelido dele era Manny. Então, naquele ano, né, ela tinha começado o programa de 2 anos da academia de dança. Tinha saído da escola, né, e ela tava indo muito bem, gente. Ela tinha o sonho de ter a sua própria academia de dança quando ela crescesse. E ela tava se esforçando muito pra isso, e ela não tinha medo de trabalhar pra conseguir esse sonho. Daí, no dia 1 de março de 1999, onde a gente vai começar a nossa história, o plano da Rachel naquela manhã era encontrar alguns amigos pra tomar café da manhã. Ela fazia isso sempre, assim. Os amigos da escola de dança, né? Ela tinha um problema que ela não se sentia muito confiante de pegar o trem / metrô, assim. Ela se sentia um pouco insegura de fazer isso. O que eu entendo super, gente. 15 anos é normal, sabe? Aí todo dia os pais dela se alternavam em levar ela de carro até a estação do metrô.
Ele deixava ela lá e daí eles combinavam de pegar ela depois. Naquele dia, o Mike, o pai dela, tinha combinado numa estação lá com ela às 6h15. Na mesma estação que ele deixou ela de manhã. E tinha essa que, assim, isso vai ser um pouco importante pra história. O pai dela deixava ela numa estação e buscava ela numa estação, e a mãe dela fazia em outra estação. Eram 2 estações perto da casa dela, mas tinham 2 opções de estação. Então, naquele dia, no 1 de março, ela entrou no metrô, tipo, umas 9h30 da manhã, disse tchau pro pai e encontrou os amigos dela pra comer café, e incluindo o namorado, o Manny. E eles foram pra aula, normal, tudo bem, até aí, tipo, tranquilo. Mas no fim do dia, quando o pai dela foi encontrar ela na estação pra trazer ela de volta, ela não apareceu. Passou quase 2 horas que o pai e a Rachel costumavam chegar em casa e a mãe começou a ficar muito preocupada. A mãe da Rachel chamava Elizabeth. E ela recebeu uma ligação do Mike, que estava ligando da casa dos pais dele, perguntando se a Rachel tinha ligado pra ela pra avisar que ia atrasar ou se tinha errado de estação ou alguma coisa assim. Lembrando, 99, tá, gente? Não tinha celular, assim, tipo, que nem tem hoje. É muito esquisito, né, pensar. Mas é isso, você tem que ir pra casa de alguém, ou um orelhão, alguma coisa. Exato. E assim, a casa dos pais do Mike era mais perto do metrô da estação que ele tava do que a casa dele. Ele decidiu ligar pra cá. Vai que, né? E a Rachel, como era 99, não teria como ter contato direto com ele, que não tinha celular. Então ela teria que ligar pra casa dela, falar com a mãe e esperar que o pai ligasse pra mãe pra avisar o que estava acontecendo. O Mike já estava claramente preocupado. Ele já tinha esperado pela Rachel por 1 hora e não tinha sinal nenhum dela. Mas como a mãe não tinha recebido nenhuma informação também da Rachel, eles acharam que talvez ela poderia ter se confundido dos dias e ido para a estação que a mãe dela deixava ela. Vai que, né? Nesse momento, né, você tem que tentar, né? Aí o pai dela falou que ia lá, nessa outra estação, procurar por ela e que já avisava a mãe. Mas a mãe diz que ele estava muito preocupado. E ela começou a ficar preocupada também. Gente, que desespero, que desespero, que desespero que deve... Eu acho que deve ser uma das piores sensações do mundo de você não saber onde tá a pessoa, de você não fazer... E sabe, quando você... Agora imagina uma criança. Imagina um filho, Nossa sabe? Senhora. Tipo, Não. imagina se você já fica estressado quando você perde o celular. Exato, perder o celular já é uma merda, imagina exatamente. O desespero que essa família deve ter sentido nesse momento, ainda mais eu fico pensando da mãe ouvir na voz do pai que ele tava preocupado, sabe? Porque nesse momento você procura uma coisa pra te acalmar, né? Alguém pra te Uma acalmar. explicação racional, alguém que vai falar assim, ai, calma, você tá exagerando, ai, você tá não sei o quê. Mas não. Mas eles sabiam, gente, que não era do perfil da Rachel fazer isso. Ainda mais sem avisar. Aí a Elizabeth, a mãe da Rachel, já não perdeu tempo e ligou pra polícia. Mas anos 90, né, gente? A adolescente tinha sumido há 2 horas, então eles não levaram a sério. A polícia aqui, gente, a gente vai deixar bem claro aqui que a polícia dos anos 90 era tipo assim, ai, ela fugiu de casa, daqui a pouco ela aparece, né? Nos anos 90, era impossível você fazer a polícia procurar por criança. Eles não queriam de jeito nenhum. Não, adolescentes, jovens adultos e muita gente, assim, muitos criminosos conseguiram se manter cometendo crimes, ainda que as famílias avisassem que a pessoa estava desaparecida, às vezes até poderia ter sido salva, por motivos de, ai, não, tem que esperar 24 horas. Essa regra do tem que esperar 24 horas, ela não existe. Ela não está prevista em lei. Então, é mentira. Acione a polícia em caso de desaparecimento. Exatamente. E assim, naquela época, principalmente, eles ficavam muito, ai, ela fugiu de casa. Adolescente é assim mesmo. Quem nunca, sabe? Uma adolescente de 15 anos fugir de casa. E não acreditava nos pais quando os pais falaram, não é o perfil dela, isso nunca aconteceu antes. Gente, os pais conhecem os filhos. Exato. A polícia não queria procurar por adolescente desaparecido, gente. É a coisa que eles mais odiavam fazer. E a Rachel nunca tinha tido nenhum momento antes que isso aconteceu, entendeu? Não tinha tido nenhuma atitude que indicaria que isso era o caráter dela. De qualquer jeito, a polícia não levou muito a sério. Ainda mais porque fazia 2 horas que ela tinha desaparecido. E eles falaram que, tipo, se o Mike não achasse ela na segunda estação, eles até que podiam ir pra delegacia preencher um formulário de pessoas desaparecidas. Mas a Elizabeth
não conseguiu ficar calma. E ela decidiu ligar pro namorado da Rachel, o Manny. Pra ver se vai que ele sabia onde a Rachel tava, que por acaso a Rachel ficou com ele, esqueceu de ligar, né? Vai que. Qualquer coisa, né? Imediatamente, o Manny entrou em pânico e falou assim: então ela tava falando sério. Eu achei que ela não ia. Aparentemente, durante o dia, naquele dia de aula, ela tinha comentado com o Manny, né? Depois que eles saíram do café da manhã lá, eles estavam passando, eles foram andando até a escola de dança. E eles estavam passando na frente desse shopping e ela mostrou pra ele um salto azul de plataforma, gente, estilo Spice Girls. Juro. Assim, eu quero. Absolute anos 90. Eu me identifiquei muito aqui. Ela mostrou esse salto pra ele e falou assim: amanhã eu vou comprar esse salto com o dinheiro que eu vou fazer hoje de tarde. E PS sobre esse salto. Ela já tinha levado a mãe na semana anterior pra esse mesmo shopping mostrar esse salto, né, estrategicamente. Vai que, né, queria tanto. A mãe fez egípcia, né? Tipo, não tem dinheiro pra isso. Sabe qual foi a última vez que eu fiz isso com a mamãe? Esses dias, assim, acho que um mês atrás, quando eu fiquei, nossa, eu precisava tanto do The Sims Vida, qual que é? Cottage Life. Campestre. Vida campestre. O The Eu não Sims consigo viver Vida sem. A extensão Vida Campestre. Nossa, eu queria tanto. Ia ser tão bom se eu tivesse. Deu certo. Bom, mas ela falou então que ela ia conseguir comprar esse salto com um trabalho que ela ia fazer de tarde. E não foi a primeira vez, inclusive, que a Rachel já tinha citado esse trabalho misterioso aí. Ela falou para um colega durante a escola também que ela ia fazer de tarde muito dinheiro. Mas ela também não especificou. Falou assim, eu conto mais detalhes amanhã. Esquisito. Pro Manny, ela ainda comentou assim, é um trabalho, não fica preocupado não, que não é nada sinistro, assim, né? Tipo, não é um trabalho nada imoral. Ela usou as palavras, tipo, imoral. Não é um trabalho imoral, que eu acho que é pra indicar, não é, tipo, profissional do sexo ou alguma coisa desse tipo. Mas ela comentou com ele que era um trabalho que tinha sido oferecido por uma amiga antiga e era uma oportunidade ótima e que, além do dinheiro, ela ia conseguir roupas novas de brinde. Tipo, gente, o trabalho dos sonhos pra qualquer menina de 15 anos, né? Até pra mim. Exato, até pra mim hoje em dia, pelo amor de Deus, eu quero, me chama. E anos 90, a gente tá falando ali de um boom de supermodel, sabe? De profissionais de foto e tal, faz sentido até, né? Tipo, eu achei essa menina na rua e ela virou a Twig, sabe? Exatamente. A Gisele Bündchen. Vai que essa era a chance dela ser descoberta, sabe? Sim. Não sei, mas assim, uma oportunidade de emprego perfeita pra uma menina de 15 anos e pra gente até hoje, né? Ia ser o máximo. Chama aí. Bastante dinheiro e roupas de graça. Gente, ó, estamos disponível aqui, a gente tá... Tô disponível também. Fica aqui o meu braço aberto pra receber essa oportunidade. Aí, o Manny perguntou mais detalhes, né? Falou, como assim? Que trabalho é esse, né? Mas ela fez mistério, falou que não podia dar mais detalhes, que era um trabalho segredo, assim, que era tipo um trabalho secreto. O Manny achou muito estranho, porque a Rachel claramente era muito boca aberta, né? Tipo, boca de sacola, ela é que nem eu. Pra perceber. Exato. Dá pra perceber, já que ela contou pra 2 pessoas sobre esse trabalho, que era segredo. Que a pessoa que deu esse trabalho falou que era segredo. Exato. Nossa, não podia contar pra ninguém. Eu me identifiquei muito. Uma mãe pra mim. Aqui vale a pena avisar que ser tagarela é bom, sabe? Tipo, se alguém falou pra você manter um segredo, conta pra pelo menos 3 pessoas. Tem que sair contando que nem a Rachel fez. A Rachel tava certíssima aí, tá? Porque isso aí já deu uma base pra gente saber o que... Exato. Onde ela tava indo, onde tava a cabeça dela, sabe? Nós somos as netas das fofoqueiras que vocês não lobotomizaram. De qualquer jeito, gente. Se parece bom demais pra ser verdade, é porque é, tá? Ninguém vai te oferecer o trabalho dos sonhos assim. Eu não tô, claro, que culpando a Rachel, né? Porque assim, nenhum. 15 anos ainda. Hoje em dia, se me oferecessem isso, eu ia ficar com os olhos brilhando, sabe? Mas o mínimo aqui, gente, é ligar pra sua mãe e contar pra ela. Falar, tipo, mãe, isso daqui parece estranho pra você?
Então, voltando pra história. A mãe da Rachel também descobriu que quando a aula acabou naquele dia, ela saiu normal da academia de dança, disse tchau pro Manny e que ligava pra ele de noite, como ela fazia todo dia. E falou que ela ia tomar café da manhã de novo com a amiga que ela foi tomar café da manhã naquele dia. Ou seja, fazendo planos. Ela foi andando com alguns colegas até a estação de metrô, mas quando eles chegaram na estação de metrô, a Rachel falou pra esses amigos que ela ia descer em outro ponto hoje. O que os amigos até acharam um pouco estranho e falaram, tipo, você não quer que a gente acompanhe você e tal? Ela falou, não, fica tranquila que o meu pai vai estar me esperando lá pra me pegar. E eles viram ela pegando o trem na direção oposta da casa dela. Bom, depois de descobrir isso, a mãe ficou em pânico, né? Ligou pra todos os amigos. Ligou pra todos os amigos, ligou pro Manny mais umas 15 vezes, só pra, tipo, pegar a história direito. Mas ninguém tinha visto a Rachel depois daquele momento na estação. O pai, o Mike, já tava em pânico também, procurando todas as estações de trem, andando em todas as linhas, na esperança de vai que ele acha a Rachel no meio da estação, em alguma outra estação, ou alguma coisa assim. Mas tudo foi em vão, gente. Eles conheciam a sua filha e eles sabiam que ela tinha medo do escuro e não gostava de pegar transporte público sozinha. Eles tinham certeza que se ela pudesse, ela teria ligado. Ai, ela tinha medo desse... Ai, meu coração. Sim. Gente, é uma menina de 15 anos, tá? É uma, tipo, uma menininha de 15 anos. Então, às 8h45, os pais foram na delegacia e reportaram ela como desaparecida. Os avós de Rachel ficaram cuidando das irmãs mais novas dela, a Ashley Rose, de 11 anos, e a Heather, de 9. Enquanto os pais saíam para procurar a filha de carro, e eles passaram a noite de carro andando pelas ruas da cidade procurando a Rachel, mas nada. E Melbourne é uma cidade grande, não é assim também uma vila. Exato. No dia seguinte do desaparecimento, a família já tava um caos. Tipo, que nem a gente falou, eu não consigo nem imaginar o que essa família deve estar passando, assim. Ainda mais passar a manhã seguinte, sabe? Ela ainda não voltou. Acho que é um desespero indescritível. Tipo, inimaginável. Inimaginável. Assim. E daí, ainda mais, a família teve que ficar convencendo a polícia que ela não tinha fugido de casa e que eles precisavam procurar pela Rachel. E a polícia não queria de jeito nenhum. Daí, só pra você ter uma noção, quando eles voltaram pra delegacia de tarde, que eles já tinham ido umas 2 vezes de manhã, quando eles voltaram pra delegacia de tarde, o policial que atendeu eles, nem sabia que a Rachel tinha desaparecido. E ficou assim, quem? Aí eles falaram, gente, eles não estão se comunicando? O que tá acontecendo, Mas né? eles É uma criança desaparecida. E eles preencheram, eles fizeram o negócio do desaparecimento. Desculpa, se tem uma criança de 15 anos que tá desaparecendo, pra mim é um pouco de alerta, prioridade, né? Nossa, e eles ficavam assim, ai, gente, sabe como é adolescente, né? Adora fugir de casa. Gente, que adolescente é esse que adora fugir de casa, né? Primeiro de tudo. Nos anos 70, só se for. Nossa, pelo amor de Deus, adolescente adora se trancar no quarto, inclusive. Como a delegacia não tava fazendo nada, a mãe da Rachel decidiu fazer ela mesma. E começou a reconstruir os passos da Rachel. Queen. Tá? Foi no bendito shopping procurar o sapato com o Manny, pra ver se alguém lembrava de alguma coisa, se alguém tinha visto a Rachel, vai que, indo né? encontrar o sapato. Exato, eles estavam refazendo os passos dela naquele dia, né, pra ver se eles achavam alguma pista. E assim, eles acabaram até falando com algumas pessoas no caminho do metrô, que na direção que a Rachel tava indo, né, que os amigos dela viram ela indo, que era o oposto da casa dela. Eles acabaram falando com algumas pessoas, eles chegavam falando, olha, minha filha de 15 anos desapareceu, mostrava a foto dela e perguntava se eles tinham visto alguma coisa. Eles, tipo, uma dessas pessoas falou que leu no jornal que um criminoso tinha sido solto recentemente e esse cara tinha tentado recrutar meninas jovens para trabalhos de sexo. Ou seja, tráfico humano. Tráfico humano. Aí outra pessoa falou também que uma mulher tentou abordar ela e pedir para ela trabalhar num bordel naquela semana. E que ela achou muito estranho. Então, assim, os pais da Rachel estavam achando que ela tinha sido pega por tráfico humano, né? Tipo, tava sendo obrigada a trabalhar num bordel, imagina. Nesse momento, as piores coisas passam na sua mente. E não é como se fosse algo que não acontece, né? Salve Jorge tá aí, né? Aí, os pais dele chegaram até a ligar para um coletivo que chamava Coletivo para Prostitutas. Esse era o nome, tá? Anos 90, né? Esse coletivo meio que servia como um grupo de apoio para profissionais do sexo.
E eles tinham meio que contato com vários bordéis, e eles andavam em contato muito com as ruas também, com os trabalhadores de sexo. Então, assim, eles pediram uma descrição completa da Rachel e prometeram ficar de olho, sabe? Olha só, o pessoal alguém... que cuidava dos profissionais de sexo, que geralmente é todo mundo marginalizado pela sociedade, foram assim, já na hora, falaram, dá uma descrição, já fica de olho. Muito mais que a polícia. E a polícia, né? A polícia fazendo nada. A madrasta da Elizabeth era fotógrafa, então a vodrasta da Rachel. Uhum. E ela tinha... A Rachel já tinha aparecido várias vezes nas fotos dela. E já foi até descrita como a musa da avó, né? E por acaso, a avó naquele momento estava tendo uma exposição de arte das fotografias dela. E eles colocaram com várias fotos que tinha a Rachel. Uhum. E eles colocavam um cartaz nessa exposição falando que a menina das fotos estava desaparecida e que se alguém tivesse alguma informação para entrar em contato com a família. Uhum. Então assim, gente, de novo, a família trabalhando 1000 vezes mais que a polícia. Tem como explicar como a polícia estava fazendo nada nesse momento. A mãe da Rachel, a Elizabeth, até ligou para a empresa telefônica responsável pela linha da filha. Gente. Já que ela já imaginou que depois do que o Manny falou, que era uma amiga antiga, né? Uhum. Que essa pessoa misteriosa talvez tivesse ligado para ela nas semanas antes. O celular dela, né, na linha de casa, que ela não tinha celular. Na linha de casa, exato. Aí, só que assim, ela conseguiu, por motivos legais, as chamadas feitas apenas, não as chamadas recebidas. Uhum. O que não adianta muito, né? E daí, quando ela pediu pros policiais irem atrás das chamadas recebidas, os policiais falaram assim, putz, a gente não consegue. Nada pode ser feito sobre Nossa, isso. não tem, olha, nada que possa, me perdoe, nada. Infelizmente, o meu trabalho não pode ser feito nesse momento. Exato. O meu trabalho, eu não vou fazer, desculpa. Aí, a Elizabeth ia lembrar que no dia anterior da Rachel ter desaparecido, dia 28 de fevereiro, ela viu a Rachel conversando com alguém animada no telefone, dando risadas e tal. E até inicialmente ela achou que era o Manny, porque eles se ligavam toda noite e tal. Mas mais tarde foi comprovado que a Rachel tinha recebido uma ligação. Não uma, 2 ligações, na verdade. Uhum. Uma de 15 minutos e outra de 29 minutos de alguém que tinha um número escondido. Tipo, sabe quando aparece número desconhecido? Uhum. Isso pode acontecer, aparecer esse negócio de número desconhecido, porque ou você tá usando um celular descartável, né, daqueles tipo meio pré-pago, bem baratinho, ou até você pode tipo discar, sei lá, 67 na frente e já aparece como desconhecido. A polícia depois, pasme, conseguiu rastrear essa ligação. Quem diria? Quem diria? Aparentemente dava pra ser feito, eles só não queriam. Pra falar que a polícia não fez nada, a polícia interrogou o Manny. Ok, isso é bom. Porque, tipo, sempre, gente, a maioria das vezes é o namorado ou o marido. Mas, assim, fizeram o mínimo, né? Uhum. E também eu quero dizer aqui, tá, gente? Que o Manny era um menino de 16 anos. E a polícia foi extremamente agressiva e abusiva com ele durante a interrogação. Então, assim... Nota 0 pra eles. Complicado essa polícia. Foram 11 dias até a polícia começar a se movimentar e passar o bendito do caso para o Departamento de Pessoas Desaparecidas. Eles... Gente dos... Nossa, que absurdo. Aí eles foram lá e, gente, olha só, foram ver os registros telefônicos que eles conseguiam ver. Olha só que loucura. Mulher... E logo lá, já receberam a maior dica do caso. A facinho, assim, A pista, assim, que ia solucionar o negócio inteiro, tava ali, ó. Negócio que você faz... Que a mãe dela pensou em um dia. E eu não tô nem brincando. Eles encontraram aquelas 2 chamadas desconhecidas, né? Uhum. Do dia anterior do desaparecimento. E identificaram a ligação como sendo feita por uma mulher chamada Caroline Robertson. A polícia avisou os pais sobre essa pessoa, mas eles não reconheceram o nome de imediato. E não lembravam de nenhuma Caroline Robertson, mas sim de uma Caroline Reed. A Caroline Reed era filha de uma amiga da família. A mãe dela, a Gayle, era amiga da Elizabeth. Uhum. E a Gayle tinha outras 2 filhas. Então, assim, mãe de 3 filhas sendo amiga de mãe de 3 filhas.
Acontece muito, né, gente? A filha do meio era amiga da Rachel e a filha mais nova era amiga da Ashley Rose, por causa da idade próxima, assim. E apesar de nenhuma das meninas serem realmente próximas com a Caroline, ela acabou sendo babá alguns dias das meninas, tipo... sei lá, os pais iam ver o filme, iam sair num date, chamaram a amiga de família pra ficar olhando os filhos, sabe? Que ela era um pouco mais velha. Então ela até realmente acabou sendo babá algumas vezes das meninas em 97. A Caroline era tímida e ela parecia um pouco distante, assim. Ela foi meio descrita como, tipo, sempre estando ao fundo, assim, meio personagem secundário, sabe? Sei. Ela era 5 anos mais velha que a Rachel, então em 99 ela tinha 20 anos. E ela tinha mudado o nome dela de Reed para Robertson, recentemente. Ela morava sozinha em um apartamento que ficava na direção que a Rachel tinha ido da última vez que ela foi vista. As ligações, mais a localização do apartamento, foram bastante pra polícia e bater na casa da Caroline, né? Pra saber se ela tinha alguma notícia da Rachel. Mas chegando lá, ela não atendeu a porta e parecia que ela não estava em casa. Aí os policiais foram até o trabalho dela, mas ela também não estava lá. E aparentemente tinha tirado vários dias de folga na última semana. Tipo, tô doente, não vou conseguir ir. O que era muito incomum pra Caroline. E quando ela parecia estar meio, tipo, pálida e não muito bem mesmo, assim, meio com cara de doente mesmo. Tanto que até o chefe um dia dirigiu ela pra casa, assim, falou, nossa, você não tá bem mesmo, sabe? Taca peste. E segundo os colegas de trabalho, a Caroline já tinha até comentado com eles sobre o desaparecimento da Rachel, falando que ela já tinha sido babá da Rachel e que a Rachel sempre fugia de casa, ela sempre fazia isso e ia voltar logo. Só que isso é mentira, né, gente? Ela nunca tinha fugido de casa. A polícia até tentou ir no trabalho antigo da Caroline e falar com o pai dela, que disse que a menina tinha epilepsia e que ele tinha também uma propriedade no campo, tipo uma casa no campo, assim, que talvez a Caroline estivesse lá. Mas a polícia não conseguiu encontrar a Caroline ou a Rachel nesse momento. E a polícia até achou que as duas tinham fugido juntas. Aí eles resolveram passar de novo no apartamento da Caroline e eles viram um movimento meio suspeito. Aí o dono do prédio deu até uma chave extra que ele tinha da porta, pra eles tentarem entrar, mas a porta estava trancada por dentro. Então eles não conseguiam abrir com a chave. Aí o que aconteceu? Eles precisaram chamar os bombeiros pra vir e entrar no apartamento pela janela, que ficava no segundo andar. E eles entraram e abriram as portas pros detetives. Os detetives encontraram a Caroline deitada no chão do seu quarto, inconsciente. Mas o pulso dela estava forte. Eles chamaram a ambulância e perceberam que parecia que, tipo, a Caroline tinha tido uma overdose com os remédios de epilepsia. Ou talvez ela teve um episódio e não conseguiu chegar até os remédios, porque o remédio foi achado aberto perto dela, assim. O apartamento tava meio bagunçado e parecia meio que ela tava de mudança, tinha muitas caixas. Eles acharam uma tinta de cabelo verde perto de uma sacola de roupas que pareciam ser pequenas demais pra Caroline, mas serviam perfeitamente na Rachel. A polícia também encontrou vários papéis soltos, diários meio escritos e cadernos. Todos eles com anotações sobre a vida da Rachel. Pela Caroline. Sim, escritos pela Caroline. Informações como a maternidade onde a Rachel tinha nascido. Ou seja, informações pessoais, né? E também anotações sobre a família de Rachel. Tipo assim, onde os pais dela tinham nascido, como eles se conheceram. Gente. Endereço, data de nascimento da família inteira. Ela também parece ter documentado a vida da Rachel de forma meticulosa e romantizada desde a sua infância. Então, como assim, ela vai descrevendo a Rachel crescendo como um espírito livre, correndo descalça pela grama, uma garota simples, mas ao mesmo tempo complicada, de enorme talento e cheia de contradições. Tipo, o lírico dela é a Rachel. A Rachel é descrita como extremamente independente, apaixonada, determinada, atrevida, leal e honesta, com uma personalidade melancólica e misteriosa. Gente, ou seja, tudo que você falava sobre você mesma no Tumblr. Ela também descreve a Rachel como uma pessoa argumentativa e difícil, além de eclética, excêntrica, maluca, descolada e cheia de estilo. Cheia de estilo, ela queria aquele salto mó legal que você viu, então, Exato. aí ela acertou, aí ela tava certa. A
A Caroline também descreveu, tipo, que a Rachel namorou muito quando ela era mais jovem, ela era muito solta, como ela saiu da escola do balé. Escreveu também sobre o namorado, o Manny, e sobre a paixão dela sobre dança e música clássica. Então, assim, gente, uma visão super idealizada e fantasiosa da vida da Rachel, sabe? Foi descrevendo, assim, tudo que ela achava que a Rachel poderia ser e na cabeça dela era. Com alguns, realmente, coisas que ela conhecia da Rachel, né? Porque ela realmente conhecia a Rachel. Mas muita coisa ela inventou e fantasiou, né? A Caroline descreveu a Rachel como uma adolescente impressionantemente bonita, com um corpo de dançarina, pele clara e olhos verdes hipnotizantes. A Capitu dela. Total. As escritas desses papéis e cadernos variavam muito, tipo, erráticas e incompletas, como também coesas e descritivas. No fim de todas essas anotações malucas sobre a vida da Rachel, a Caroline escreveu de forma muito sinistra. Mas tudo acaba. Enquanto isso, gente, a Caroline tinha sido levada para o hospital. Eles estabilizaram ela. Ela estava coerente, tipo, respondendo bem aos enfermeiros e aos médicos, então eles deixaram até a polícia interrogar ela. O policial imediatamente já perguntou sobre a Rachel e perguntou se a Caroline sabia onde ela estava. E a Caroline respondeu, abre aspas, sim, ela está morta. Eu a matei. Mas foi um acidente. Fecha aspas. Ela indicou também que enterrou o corpo de Rachel na casa de campo do seu pai, perto de algumas árvores. Ela foi presa naquela mesma noite. No dia seguinte, os policiais encontraram o corpo de Rachel, onde Caroline tinha descrito, em uma cova rasa, enrolada com cobertores em posição fetal e com o fio de telefone ainda enrolado em seu pescoço. Devido ao avançado estado de decomposição do corpo, foi difícil determinar a causa da morte. E também até identificar a Rachel, em primeiro lugar. Mas depois de alguns exames, eles conseguiram confirmar que realmente se tratava da Rachel e indicaram que ela provavelmente tinha morrido cerca de 12 dias atrás, quando ela tinha desaparecido. Provavelmente até na mesma noite que ela desapareceu. O patologista concluiu que a causa mais provável de morte foi estrangulamento por ligadura. Eu vou dar um outro gatilho, porque eu vou falar um pouco sobre a morte por estrangulamento. E como não existe você estrangular alguém de modo acidental. Simplesmente é impossível, tá, gente? O estrangulamento mecânico, né? Ou seja, com um objeto maleável, né? Que foi o caso. Ou até com as próprias mãos. O mecânico é com um objeto, né? Manual é com a mão. Nesse caso, foi com um objeto que foi o fio de telefone. O que acontece, gente? Você tem que estar pressionando, colocando pressão constante no pescoço da pessoa por pelo menos 10 minutos, tá, gente? Uma força constante. E nos primeiros de 3 a 4 minutos, a pessoa vai perder consciência, mas ela ainda vai estar viva. E você tem que continuar, depois da pessoa perder consciência, por mais 7 ou 6 minutos, aplicando força constante sobre o pescoço da pessoa. Então, assim, é uma morte extremamente lenta, extremamente pessoal e impossível de ser feita de forma acidental. Um depoimento, inclusive, de um médico dado sobre um método escolhido pela Caroline, fala assim, abre aspas, sabemos que assassinos com um desejo de manter controle sentem a necessidade de realizar sua fantasia máxima observando a vida da vítima se esvair, sabendo que o destino dela está inteiramente em suas mãos. Trata-se da expressão máxima de poder e controle. Tudo nesse crime é calculado, frio e cruel. Fecha aspas. Então, vamos falar um pouco sobre a Caroline. A Caroline, gente, claramente não estava ok, tá? Ela não estava bem da cabeça, ela estava passando por vários problemas psicológicos aí. Eu não vou fingir que eu sou médica e diagnosticar ela, até porque os médicos em si que diagnosticaram ela têm várias ideias sobre o que pode ser, mas... Não chegar em consentimento. Mas, assim, o que a gente pode dizer claramente é que ela não estava bem. Então, a Caroline era muito tímida, solitária, ela não se dava bem com a sua mãe e achava que a madrasta preferia as irmãs mais novas dela. Então, ela também não se dava muito bem com a madrasta. E meio que o pai que sugeriu que ela saísse de casa e fosse morar nesse flat onde ela foi achada, para meio que diminuir o atrito entre ela e a madrasta. E parece que ela meio que mudou o sobrenome dela para Reed justamente
por esses problemas com a família. Talvez porque ela não se sentia mais parte dessa família. Isso é especulação minha. Gente, que ideia também, né? Vai, teu filho não tá se dando bem, não tá, não sei quem, manda o filho embora. Uma ideia assim, ó. Genial. Ela parecia ser muito sozinha, ela não tinha muito uma vida social. Eu acho que também essa questão do pai tirar ela de casa isolou muito mais ela e deixou ela muito mais presa nesse próprio mundinho dela, sabe? Meio que ela entrou total dentro da própria cabeça e ela foi alimentando muito ali um ódio pela sua vida não ser perfeita. Ela sentia que o mundo, como um todo, tinha abandonado ela. Não, e eu acho que é isso. De novo, a gente não tá culpando o pai, mas tudo acontece dentro de um contexto. Não dá pra ser Com ignorado certeza. o contexto das coisas, gente. Me desculpa. E assim, não, a forma de você resolver com alguém, neste caso, né, um filho, qualquer que seja a idade, que se sinta isolado, que se sinta excluído, não vai ser mandando ele embora. Vai ser pagando uma terapia, tentando resolver, sabe? Buscando ajuda. Inclusive, a mãe da Rachel, a Elizabeth, já tinha percebido quando a Caroline era criança que ela estava passando por dificuldades e sugeriu para Gayle que ela tratasse desses problemas com um psicólogo. E falou, a Rachel vai no psicólogo também, sabe? Eu acho importante isso. Mas a Gayle não achou muito importante e a Caroline não quis ir. Difícil. A Caroline sentia muito que ela tinha sido abandonada pelo mundo. E com o tempo e a isolação social, meio que esse sentimento de abandono foi se transformando numa raiva e num ódio. Ela contou até em uma ocasião para um colega de trabalho que o pai não falava mais com ela e que a mãe tinha tirado uma medida protetiva contra ela. Mas não foi encontrado pela polícia nenhum registro disso. Uma coisa que eu também achei interessante foi que toda vez que ela mencionava os pais, ela não citava pai e mãe, ela falava o nome deles. E às vezes, quando ela escrevia, ela até escrevia o nome deles ao contrário. Para os psicólogos aí, né, isso pode dizer muito. Não, assim, a gente não vai diagnosticar, mas já diagnosticando, também tô achando, assim, uma coisa de meio mitomaníaca, né, com essa mentira compulsiva, esse... Total. Uhum. Total. Especulação, claro, mas totalmente. Aparentemente, inclusive, para outros colegas de trabalho, ela mentiu sobre ter tido um namorado famoso e conhecer vários atores. Ela ficava falando que ela tinha muito interesse de se juntar ao teatro. O que eu acho que, assim, pode ser uma ferramenta muito útil, gente, pra quem, tipo, é tímido, sabe? Ou pra quem se sente isolado. Exato, pra se abrir mais, o teatro pode ser, assim, uma virada de chave pra algumas pessoas. Mas ela nunca foi pra frente nisso. Ela tinha uma mania meio de se vitimizar. A Caroline também era muito insegura. Ela sentia que ela não era bonita o suficiente, que ela não tinha amigos o suficiente, que ela não tinha o peso ideal. E na cabeça dela, ela meio que passou a odiar a sua vida e ressentir tudo aquilo que ela era. Em contraposição, ela acabou colocando a Rachel nesse pedestal. Talvez até por conhecer a Rachel já e ser uma pessoa que ela tinha um contato, né? Ela acabou criando uma obsessão com a vida da Rachel, que ela, na cabeça dela, ela achava que a vida da Rachel era perfeita. E só stalkear a Rachel já não estava mais sendo suficiente. Ela queria se sentir como ela imaginava que a Rachel se sentia. Ela queria ter a Rachel. Ela queria ser a Rachel. Aparentemente, até teve um ocorrido 3 anos antes, que na época a Rachel tinha 12, que a Rachel estava brincando na rua com uma outra menina e a Caroline apareceu e perguntou se ela podia ser amiga delas. A Caroline, nessa época, tinha 17 anos. E a Rachel ficou um pouco assustada. Porra, porque óbvio, né? ela era muito mais velha. Exato. Tipo, gente, de 12 pra 17 é muito diferente. Muito diferente. Nessa idade faz uma diferença gigantesca. Os policiais acharam informações dentro do apartamento de Caroline que ela provavelmente estava stalkeando a Rachel por pelo menos há mais de um ano, assim. E que essa obsessão pela vida da Rachel meio que passou também pra família dela, né? Que eu tinha falado. Tipo, meio como aconteceu o início do relacionamento dos pais dela, que foi na Inglaterra. Dos pais da Rachel. Exato, teve a pachorra de olhar como os pais dela tinham se conhecido na Inglaterra. Quando eles encontraram, né, a Caroline, ela tinha pintado o cabelo dela de verde. E aparentemente a Rachel tinha essa mania, às vezes, de pintar o cabelo de colorido. Que nem você. É, exato. Foi encontrado também, no apartamento da Caroline, uma certidão de nascimento com os detalhes da Rachel, mas escritos na caligrafia da Caroline. Em uma das anotações que foram encontradas,
ela fala especificamente de uma foto da Rachel que tinha na casa da família Barber. E especialmente sobre o seu pescoço gracioso. O que, sabendo como a Rachel morreu, é um pouco sinistro, né, gente? Além disso, os investigadores também acharam um verdadeiro passo a passo anotado de como ela ia cometer o assassinato da Rachel Barber. Ela tinha deixado detalhado um plano complexo e perturbador para atrair a adolescente até a sua morte. Era um plano macabro que envolvia dopá-la, matá-la e desfigurar o seu corpo antes de abandoná-lo em um lugar distante. O cadáver seria escondido em uma bolsa militar e descartado em um lugar conhecido apenas pela assassina. Então assim, né, gente? Dizer que foi um acidente aqui de novo é, tipo, absurdo, porque claramente... vai caindo por terra. Premeditado. A Caroline, inclusive, tinha feito planos para fazer uma viagem pela Austrália depois do assassinato da Rachel. E ela meio que tava pensando assim, não em fugir talvez, mas eu acho que, tipo, começar do zero, uma nova vida. E ela até tinha emprestado um dinheiro para uma amiga não, né, uma colega de trabalho na época. E ela começou a cobrar muito insistente, de um jeito muito estranho, que essa pessoa devolvesse o dinheiro pra ela que ela tava precisando. Ela também começou a pedir empréstimos, e meio que assim, tudo indica que ela queria começar uma vida nova como a Rachel. O plano da Caroline incluía entrar em contato com a Rachel e oferecer $100 para a adolescente participar de um estudo psicológico altamente confidencial, que ela não podia nem contar para o namorado, nem para os pais. E que era para ela trazer a sua carteira, seu documento de identidade, fotografias e roupas. E até mesmo o seu ursinho de pelúcia e a sua sapatilha de balé. Gente, tipo, ursinho de pelúcia. Era uma menininha, sabe? Tipo, a gente acha que com 15 anos a gente se acha tão madura, mas a gente é tão criança. Nossa, tipo... Não, e outra, acabei de olhar aqui que o dólar australiano, né, hoje em dia seria o equivalente, o poder de compra de $200 australianos. Então, assim, porra, tipo, $200. Pra uma menina de 15 anos, ela pra comprar o salto e mais. Então, meio que parece que ela pediu pra Rachel trazer essas coisas, meio que para parecer que ela tinha fugido mesmo, né? E daí o plano era colocar um pó sonífero na pizza e oferecer a pizza pra Rachel e aplicar algumas técnicas de relaxamento nela. Depois, colocar um pano com substâncias tóxicas sobre a sua boca e usar uma bolsa militar para esconder o corpo. Os exames toxicológicos realizados no corpo da Rachel 12 dias depois da sua morte revelaram a presença de difenidramina. Esse composto é um antissamínico encontrado em medicamentos para resfriado ou gripe, tem tipo, dá o efeito colateral de meio sonolência, assim, sabe? É uma redução do estado de alerta. É muito comum aqui, por exemplo, quando eu tô com uma alergia, você fala, um antihistamine, que é o remédio para alergia, a gente conhece. Tipo, o remédio para rinite, o remédio pra esse tipo de coisa. Quem toma esse tipo de remédio sabe que ele dá uma certa sonolência. Em outras listas, a Robertson registrava itens que ela queria comprar, tipo produtos para casa, cosmético, roupa cara. Também apareciam, tipo, repetidamente anotações sobre planos de fazer cirurgias plásticas. E procedimentos estéticos caros também, tipo uma rinoplastia, uma lipoescultura e até, tipo, clarear os dentes. Tem uma anotação que ela até fala: rinoplastia igual a da Rachel Barber, Claire Danes e Juliette. E porque ela realmente, ela parece... Quando eu vi a foto, imediatamente, você falou, Romeo e Julieta, eu falei, muito... Porque ela lembra a Claire Danes fazendo a Julieta, quando ela fez a Romeo e Julieta. Parece, em Julieta, exato. O que pareceu também meio estranho pros investigadores foi que no seu diário, a Caroline parou de fazer anotações no dia que a Rachel desapareceu. E nas semanas que seguiram também. Esse silêncio foi meio fora do padrão pra ela, que tava, tipo, anotando tudo de forma, tipo, organizada e meticulosa, né? Tipo, ela tava preparando, assim, uma contagem regressiva, detalhada pro dia do assassinato, incluindo, tipo, plano pra tomar banho, se vestir, tipo, passo a passo mesmo, assim. Ligar avisando que tava doente, o que ia comer no café da manhã, umas coisas assim. E daí, do nada, tipo, silêncio. Além disso, ela tinha também organizado uma lista de prioridades, meio que ela ia precisar fazer logo depois que ela matasse a Rachel, pra ocultar o crime, né? Então era tipo uma checklist, assim, pra realizar nos dias seguintes do assassinato. Verificar uma fazenda, uma referência a bolsas, jogar objetos fora, ir num evento e organizar um empréstimo.
assim como pintar o cabelo, limpar a casa e limpar profissionalmente o carpete. Outra coisa que eles acharam meio estranha também foi que antes do assassinato, a Caroline tinha pesquisado sobre pessoas desaparecidas. E nas suas anotações tinha coisas tipo: uma pessoa desaparecida ainda tem direitos? Por quanto tempo? Também se questionava como que solicitava documentos como certidão de nascimento e se existia algum registro que permitisse acompanhar ou verificar a situação de pessoas desaparecidas. Então, assim, gente, ela meio que queria tomar a vida da Rachel, né? O plano era, então, você sequestrar a Rachel, matar a Rachel e virar a Rachel. Exato. Ela também cogitou a possibilidade de contratar detetives particulares, escrevendo entre parênteses as palavras 6 anos. Talvez, tipo, meio que se preocupe, tipo, falando assim, daqui a 6 anos as pessoas vão parar de procurar ela, sabe? Uhum. Em suas anotações, a Caroline também pretendia adotar o nome Jen Southall. Ela chegou até a criar um breve histórico pessoal para essa Jane Southall, contendo detalhes fictícios sobre os pais dela, tipo, e tudo sobre essa nova persona que ela ia adotar. Criou um personagem. A Robson descrevia o seu novo alter ego como uma jovem de 16 anos, totalmente apaixonada por carros e velocidade, que lá na Austrália eles chamam de Revhead. Ela, tipo, meio que pretendia se reinventar como uma pessoa mais jovem, mais dinâmica e completamente diferente. Alguém determinada e cheia de iniciativa. Outro documento também comprova a ideia de mudar de identidade, né? E nele, a Caroline começa meio que a rabiscar o nome da Rachel em letras maiúsculas, transformando ele gradualmente em Rachel Southall e daí depois em Jen Southall. Ou seja, simbolicamente essa transformação. Simbolicamente apagando a Rachel e criando essa nova assinatura de Jane Southall. Tudo indica que na mente da Caroline, matar a Rachel seria uma forma de assumir a sua identidade, ou até mesmo absorver as qualidades e habilidades da Rachel. Ela até tinha treinado os maneirismos que a Rachel tinha, tipo, meio falar com a cabeça meio virada, sorrindo. E a partir disso, ela imaginava que ela podia se reinventar como uma nova pessoa, essa adolescente de 16 anos, chamada Jane Southall. Um personagem criado por ela, que possuía muitas semelhanças com a Rachel. Jovem, bonita, perfeita. Na prisão, a Caroline ficou num estado de extrema depressão, gatilho aqui. Começou a demonstrar comportamentos suicidas e se automutilar, fazendo cortes superficiais em seu antebraço e pulso. Os ataques de epilepsia da garota também ficaram mais frequentes. O que, assim, é normal numa situação de extremo estresse, né? Isso realmente, exato. E ela passou a ser acompanhada por um psiquiatra na prisão. Finalmente. E ela foi diagnosticada com extrema depressão e transtorno de personalidade. Mas, de novo, os especialistas não chegaram num acordo em qual. A Caroline contou pro psicólogo dela que ela havia estrangulado a Rachel com um pedaço de fio de telefone retirado de um aparelho antigo e, em seguida, manteve o corpo da menina escondido no seu guarda-roupa por 2 dias. Meu Deus. Com o fio ainda envolto em seu pescoço. Quando o pai visitou o apartamento dela no dia seguinte dela ter sequestrado a Rachel, ele até percebeu que ela demorou pra abrir a porta, assim. Ela falou que ela manteve a porta do quarto dela fechada pro pai não entrar, porque o corpo da Rachel tava lá, né? E ela também disse pro psicólogo dela que a Rachel tinha implorado por sua vida antes de ser estrangulada. Ela admitiu depois pro psicólogo dela que ela alugou um caminhão de mudança, assim, e pediu pro motorista ajudar ela a transportar uma estátua ou uma escultura até a casa de campo do seu pai. Provavelmente o motorista não fazia ideia, né, que essa escultura, que era uma figura enrolada em cobertores, escondia, na verdade, uma bolsa militar com o corpo da Rachel dentro, né. Na casa de campo, ela orientou o motorista a deixar a bolsa meio do lado da casa e depois ela contou que ela arrastou a bolsa até um agrupamento de árvores, onde ela enterrou a Rachel numa cova rasa. Parece que a Caroline começou a ter esses problemas de autoestima com, 13 anos, né? Adolescência. E eu acho que talvez ela ficou presa nessa juventude, sabe? Não conseguia sair disso. Até por isso ela ficou obcecada com a Rachel, que era um pouco mais nova que ela. Também eu acho que
Foi uma questão da Rachel de ser tudo que ela idealizava, claro, mas também pelo fácil acesso, né? Era alguém que ela sabia que ela conseguiria enganar. Alguém que ela tenha... exatamente, que ela tem alcance. Exato. E claro que assim, gente, por fora, parecia que a vida da Rachel era perfeita, né? Popular, bonita, dançarina. Mas a gente sabe que as coisas não são assim, né? A vida não é perfeita para ninguém. E o que a gente vê hoje em dia, né, por exemplo, no Instagram, não é a verdade, né? Todo mundo tem seu problema, todo mundo tem a sua dificuldade. A Rachel, por exemplo, tinha muita dificuldade na escola, se sentia muito frustrada com isso, até que ela repetiu algumas vezes umas séries. O ponto é, gente, que a gente não sabe o que tá acontecendo na vida do outro, sabe? E a gente não precisa saber. A gente não precisa compartilhar tudo, sabe? Principalmente hoje em dia, nas redes sociais. Eu acho que, assim, tudo bem a gente ter um feed curado, mas saiba que é um feed curado, sabe? Você tá curando seu feed, as outras pessoas também estão curando seu feed. Você não vai mostrar suas inseguranças no Instagram. Tudo isso é uma imagem que você tá passando, né? Hoje em dia, mais do que nunca, claro, a gente, principalmente mulheres, a gente acaba colocando o nosso valor pessoal na nossa aparência. Porque a sociedade, de algum modo, exige isso. Assim. É a pressão estética, né? A pressão estética que vem desse patriarcado, em que você nunca vai ser boa o suficiente. O padrão, ele fica cada vez mais inalcançável, né? O padrão de beleza. Pra que as mulheres nunca se sintam bem o suficiente. Pra elas terem, assim, claro, cabeça totalmente boa. Pra se concentrarem totalmente nelas mesmas. Encontrarem o seu próprio valor. E tipo assim, começarem a não dar bola pra macho escroto. Isso não é pra tirar a culpa da Caroline, tá, gente? Que tem muita culpa nisso, claro. Mas, assim, é só pra deixar, assim, porque tudo que esse caso trata e tal. E hoje em dia, com o Instagram, a pressão estética vem aumentando muito. Com as canetas de emagrecimento. Com o Ozempic. De novo, tá ficando cada vez mais inalcançável. Voltando, então, pra história. As preliminares do julgamento começaram em janeiro de 2000. E a Caroline estava sendo acusada de matar a Rachel. O juiz negou a apelação que fizeram de insanidade, já que depois que ela matou a Rachel, ela compareceu no trabalho, ela fez todas aquelas anotações, né? Tipo, claramente foi meio premeditado. E ela meio que seguiu uma vida normal depois, né? Tipo, ela tava tentando esconder o que ela fez. A Caroline até tentou girar uma história, tipo, de cúmplices e tal, mas meio que não colou muito. E ela falou também que ela teve perda de memória, o que realmente pode acontecer em eventos traumáticos, né? No final, ela se declarou culpada e não quis seguir com o julgamento, porque melhor pra família não ter que passar por isso. Pelo menos isso, né? Exato. Durante a sentença, surgiram alguns pontos que podiam servir como agravantes, né? Primeiro, a questão da mutilação, principalmente do rosto de Rachel, que a Caroline descreveu nas suas anotações. Isso, eles não conseguiram comprovar, por causa do estado de decomposição da Rachel. Então, a gente não sabe se realmente aconteceu ou não. Outro ponto foi abuso sexual. Muito se falou dessa possibilidade por causa de todo o contexto, né, do jeito que a Caroline descrevia a Rachel. E o psiquiatra dela, quando foi questionado sobre isso pelo juiz, disse que a Caroline ficava num estado de estresse muito alto e que ela não conseguia responder quando ele perguntava sobre isso. Por causa do estado da decomposição, não conseguiu provar de qualquer jeito. E eu acho bom falar aqui também que teve lugares que falaram que talvez essa história foi trazida pela defesa da Caroline, para colocar ela como alguém que já sofreu abuso sexual na infância. Tipo, sugerir que ela cometeu um abuso sexual por ela ter sofrido um abuso sexual na infância. Daí você não precisa nem, tipo, explicar muito isso, assim, né? Você só joga essa ideia e para tentar fazer... Gente, que coisa problemática. Para tentar fazer ela ser mais simpatizante, né? Uma médica que avaliou ela disse sobre essa questão da falta de memória. Abre aspas. Eu diria que é muito do interesse dela permanecer amnésica em relação ao homicídio. Porque se as pessoas soubessem o que realmente aconteceu em seu apartamento, ninguém sentiria a pena dela. E como ela assume o papel de vítima, despertar simpatia é um elemento central da forma como ela se apresenta. Fecha aspas. Outra médica que também avaliou ela concluiu, abre aspas, o que eu vejo claramente no caso Robertson são os sentimentos de vergonha e humilhação que resultam de feridas narcísicas, levando a uma grave perda de autoestima
e ao consequente estado depressivo. Esses sentimentos produzem impulsos agressivos, intensos e resultam em uma tendência generalizada de atacar os outros. Quando um indivíduo com traços narcísicos finalmente libera sua agressividade, ele é incapaz de sentir empatia pela vítima ou por sua família. Está pensando apenas em si mesmo e sente pena apenas de si próprio, pois se enxerga como uma verdadeira vítima das suas próprias ações. E é exatamente isso que aconteceu no caso de Robinson. Os escritos de Robinson são típicos de um assassino movido por inveja narcísica. Ela se vê como vítima do mundo. Esse cenário distorcido de vitimização é comumente observado em estudos sobre perseguidores obsessivos, os stalkers, e pessoas com personalidades obsessivas. Fecha aspas. Em novembro de 2000, o juiz deu a sentença de 20 anos sem a possibilidade de liberdade condicional por no mínimo 14 anos. O juiz declarou que considerava as atitudes de Caroline assustadoramente maliciosas e planejadas. E ele disse assim, abre aspas, o que fica evidente no material apresentado ao tribunal em relação ao seu planejamento é a total ausência de qualquer indício que você tenha refletido sobre a individualidade ou humanidade de sua vítima, ou mesmo sobre o significado de tirar uma vida. Você parece ter estado completamente voltada para si mesma, preocupada apenas com a sua própria situação, seus sentimentos e seus desejos. E ele também finalizou falando que a Caroline cometeu um ato de destruição inimaginável, no qual haviam duas pessoas destinadas a serem destruídas, a vítima e ela própria. Em 2009, eles fizeram um filme sobre esse caso, né? Que chama I Am You, ou In Her Skin, que seria Eu Sou Você, ou Na Pele Dela. E em português, o nome do filme foi traduzido para A Vítima Perfeita. Foi bastante popular e também serviu para meio que trazer o caso à tona de novo. Mas as pessoas acabaram meio que, tipo, levando isso longe demais e assediando a família da Caroline. Que não tem nada a ver com isso, né? Que não tem nada a ver. Não, e aquela coisa, né? A gente falou que os pais talvez não lidaram da melhor forma com a saúde mental da filha. Mas eles não mataram ninguém. Eles não mataram ninguém. Você assediar e gerar violência, né? O tribunal público do julgamento não vai resolver nada. Nada, muito pelo contrário. A Caroline foi solta em janeiro de 2015, após ficar 15 anos presa. Durante seu período presa, ela encontrou a religião budista e ela parece que se deu muito bem na prisão, assim, até arranjou uma namorada lá e meio que, tipo, fez amigos. Meio que ela conseguiu se reformar e se aceitar dentro da prisão, né? Ela finalmente teve atendimento psiquiátrico. É o ponto até de você prender alguém, né? Exatamente. A ressocialização da Exato. pessoa. Mas uma médica disse sobre essa transformação da Caroline na prisão. Abre aspas. Por meio desse crime terrível, ela se transformou, realizando o sonho de se tornar magra e atraente, e de se aproximar muito mais da imagem de sua vítima. Agora, ela se sente muito mais confortável consigo mesma, tendo conseguido se afastar da condição de ninguém que acreditava ocupar. O processo judicial e toda a publicidade em torno do seu caso, sem dúvidas, lhe deram uma notoriedade considerável. Ao matar uma jovem bonita e cheia de promessas, é provável que ela tenha conquistado, em certo grau, um respeito na prisão e construído uma reputação para si mesma. Ela dificilmente estará cercada por um grupo de mulheres particularmente glamourosas, de modo que não haverá muita competição por atenção dentro da prisão. E o fato de ser uma assassina certamente a colocaria entre as detentas de maior status, tornando mais provável que seja uma das figuras mais conhecidas no ambiente prisional. Fecha aspas. Odiei. Achei essa médica péssima, desfavor pra sociedade. Me desculpa, não tem nada a ver. De novo, a Caroline cometeu um crime, ela sabia o crime que ela estava cometendo, ela merece ter sido julgada como imputável, né, não como, ou até semi-imputável, mas ela não tem insanidade nenhuma, ela sabia o que ela estava fazendo, foi premeditado, foi por um motivo narcisista, tudo isso sim. Mas a partir do momento que ela entra na prisão, que ela tá cumprindo a pena dela, e que ela começa, sei lá, talvez melhorar, se ressocializar, encontrar uma religião, qualquer coisa. Gente, não tem que ficar falando, ai, ela só tá lá porque ela não tem mulher bonita em volta dela, porque ela é assassina, assim, vai se Mas fuder. o que eu achei interessante sobre isso é que no final, ela realmente conseguiu o que ela queria com o crime, né? Que era se transformar numa nova pessoa, né? Conseguir criar uma nova história pra ela, conseguir se reinventar. Conseguiu, mas eu
Eu acho que, não sei, alguma coisa do jeito que essa mulher colocou me deixou Não, ela incomodada. foi machista. Em 2013, a Elizabeth e o Mike teriam perdoado a Caroline por não querer carregar esse ódio com eles pro resto da sua vida. E a Elizabeth até diz ter pena da Caroline. A transformação da Caroline chocou muito também os pais da Rachel, que não viam ela desde que ela tinha sido condenada, em novembro de 2000. E a Elizabeth até declarou para um jornal chamado Herald Sun: há uma semelhança com a Rachel, especialmente nos olhos. Eu não parava de pensar que ela parecia com alguém que eu conhecia. Então eu pensei, caramba, ela transmite aquela sensação de Rachel. À primeira vista é algo bastante estranho. Tudo é diferente, mas ela ainda tem aquele olhar. Ela não se parece em nada com a Caroline. Eu jamais teria a reconhecido. Ela está completamente diferente. O ex-namorado da Rachel, o Manny, sofreu várias crises de ansiedade ao pensar na possibilidade que a Caroline ia ser liberada da prisão. Ela, no final, ela conseguiu aquilo que ela queria, né? Não, eu acho que o jeito que a mãe da Rachel coloca me fez, assim, calar a boca. Muito assim, melhor. Não, é muito melhor, porque é aquela coisa, não é só... Não seria só, talvez ela não esteja realmente reabilitada. Talvez ela só tenha se transformado na Rachel na prisão. E daí que ela põe o ponto. É o jeito no olho, é o jeito Parece de se transformar. isso, entendeu? Exatamente. E parece que ela usou da fama dela e da... parece que ela usa um pouco de tudo aquilo que ela queria e se faz como vítima na prisão, entendeu? Exato. Então, assim, isso é uma outra história. Ai, eu lacrei um pouco errado, lacrei, mas também lacrei certo quando que a mulher for machista, assim. E eu acho que, assim, isso que ela tá falando, que lembra a Rachel, talvez seja confiança, sabe? Ou talvez realmente a Caroline conseguiu tirar alguma coisa da Rachel naquele dia, né? Ai, que horror. Ou ela acha que conseguiu. Vai quebrando em nome de Jesus. É uma tristeza, gente. Eu acho que assim, gente, o que muda mais sobre ela talvez seja a confiança mesmo. E, tipo, acho que ela conseguiu mesmo se reencontrar na prisão. E claro que, tipo, a prisão é pra reformar mesmo, sabe? É pra você reintroduzir a pessoa. Mas eu acho também que, pelo que foi descrito pelos médicos e tal, essa personalidade narcisista dela, né? De se fazer de vítima, meio que talvez ela tenha conseguido aquilo que ela queria, entendeu? Que não tenha Que deixa totalmente. muito triste. Que a situação não tá realmente. Que talvez ela. E se a situação não está realmente curada, ela pode ser um perigo para outras pessoas. Exatamente, ela pode ser um perigo para a sociedade. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, deixem um like, um comentário. Inscrevam-se no Pode seguir a gente também canal. nas redes sociais. Por favor. Faz todo. Dá uma super ajuda. Dá uma ajuda se vocês gostaram disso. É uma ideia, um projeto que a gente está começando. Então, qualquer compartilhado, qualquer like, comentários também. Faz diferença. Tchau, tchau. Tchau. Beijos.